Ok, estamos gravando dia 2 de dezembro de 2021. Bom, então a aula que vem eu gostaria de passar um tema para vocês que são as variáveis de teoria de corte. Por que que isso fica um pouco desencontrado na disciplina? Porque é uma aula extremamente prática, tá? É uma aula que eu uso muito os equipamentos da marcenaria. A gente faz testes de velocidade de avanço, de rotação, a gente pega as lâminas todas que eu tenho lá, amostras, lâminas circulares, serra de fita, lâminas de fita, mostro os ângulos, que mais? A gente liga as máquinas, abre as máquinas, vê como elas funcionam. Então assim ficou, não dá para dizer que não, ficou bem prejudicado essa aula de teoria de corte, nesse formato online, mas é uma aula importante. Eu passo material, algumas imagens, algumas fotos, e isso ficou faltando. Então é o seguinte, eu queria no dia 9 dar essa aula, a gente conversa um pouco sobre a dinâmica da prova, e no dia 16, então, aniversário do meu sobrinho, acabei de lembrar, mas ele vai estar lá em São Paulo, meu afilhado. No dia 16 a gente vai ter as apresentações. São 8 alunos, 15 minutos para cada um, e a disciplina da pós-graduação já vou ter acabado. Eu acabo essa semana, não, semana que vem, eu acabo antes, e aí a gente tem um pouco mais de folga também para discutir a entrega das provas. Mais uma vez, pessoal, são os 4 temas abordados: processo, equipamentos, resíduos e certificação. Eu dou como referência aí para vocês, a minha expectativa é de uma página, tá bom? Ali bem objetivo, por favor evitem copia e cola, se quiserem escrever um pouco mais, fica bem bacana. E no dia 16 vocês entregam essa prova, tá bom? Pode jogar lá no grupo do WhatsApp, pode me mandar inbox, mas o mais legal é a gente apresentar a prova, tá bom? Então não é uma apresentação de trabalho, vocês podem ler a prova, ou como tem acontecido, hoje tem uma facilidade muito grande para isso, vocês podem fazer uma mini apresentação, tá bom? Trazer mais imagens, se quiser. Eu vou dar, não sei se é uma dica, mas eu descobri uma coisa, porque muitos alunos têm feito isso. Mais uma coisa que eu aprendi durante a pandemia. Vocês já viram isso? Que é pegar a imagem, jogar no Google e buscá-la, aonde ela saiu, a imagem. Já viram isso? Agora até esqueci. Põe a imagem lá, clica em algum lugar e ela dá a fonte, né? Bom dia, Douglas. Já viu isso? Então é interessante. Alguns fizeram isso, porque quase todas são imagens da internet, né? Algumas são fotos minhas, mas não sei. Acho que esses de vocês aqui tem bastante coisa, obviamente saiu ali da internet, está disponível. E daí pode até citar, porque tem um resuminho da imagem embaixo, mas com certeza na origem da foto tem mais informações. Aí vocês podem também agregar alguma coisa na discussão de vocês, tá bom? Bom, então sem mais delongas, quanto à prova é isso. Fica combinado, vou até anotar no meu caderno aqui. Fica combinado entre nós todos que no dia 16/12 cada um vai falar, vou ficar bem quietinho aqui, hein? A apresentação da prova. Tudo bem? Ok? Quanto a 16/12, né? Não sei se já é a semana de optativa, acho que não, acho que é a última semana de aula mesmo, não tenho certeza, né? Tá bom? É isso, Douglas que fala comigo, alguns. Douglas. Beleza, professor. Opa, é isso mesmo, né? 16, última semana. E aí a gente fecha. Não, a semana do optativo é na outra, professor. Na outra, né? Não, mas eu acho que ninguém vai ficar de optativo. Prefiro
terminar dia 16. É mesmo? Vai ter gente que vai dar prova? Será dia 23? Meu Deus, é a véspera da véspera de Natal. Não, vamos tentar dia 16, tá? A gente passa a régua. Quem sabe, né? Quem sabe vai ser a de vocês, porque a pós-graduação vai ser antes, eu vou terminar semana que vem. Olha, vocês vão ter esse privilégio, eu tô torcendo muito, que seja a última aula online dessa história toda que a gente viveu. Tenho absoluta certeza que isso Professor, vai ficar um pouco... aqui o áudio ficou muito baixo do nada, não sei se foi só aqui. Ah, é? Melhorou? Voltou? Voltou? Voltou. Ah, Tá um bom. pouco baixo, mas Tá. ainda pra escutar. Vou falar aqui, um pouco mais perto aqui do meu microfone. Pronto. Então eu estava falando que eu espero que esse dia 16, assim, quem sabe, vai ser a última aula da questão do ensino remoto, né? Tomara. Tenho certeza que a gente vai ter ainda pela frente, a partir disso, tudo que a gente viveu, do aprendizado com as plataformas, etc., muitos eventos, ainda reuniões, bancas, etc., no formato online. Tá bom, pessoal? Deixa eu pôr então aqui a nossa última tarefa, tema e etc. Eu vou passar um pouco rápido, porque é um assunto que eu gosto, para a gente fechar até as 10 horas. E é o subsídio, então, para vocês fazerem aquela última questão. A gente vai falar um pouquinho de tudo que a gente discutiu em termos de processamento, indústria da madeira, equipamentos, processos. Qual que é a relação disso tudo com a questão da sustentabilidade, né? Ou seja, da madeira como material sustentável. Montei essa apresentação algum tempo atrás, fui inserindo talvez algumas imagens, mexi um pouquinho nela. Eu dei uma palestra, se não me engano, isso foi uma palestra numa semana acadêmica lá de um colega de Sorocaba, da UFSCar, professor Fábio, grande colega, Fábio Yamaji, japonesinho. Bom, isso tudo, pessoal, eu espero que vocês aí, já quase engenheiros florestais, acho que é um subsídio para a nossa profissão, para o nosso discurso, né, da vocação florestal que o nosso país tem. Deixa eu ficar aqui munido de uma bolinha vermelha. Então, essa questão da vocação florestal do Brasil, rápido crescimento de florestas, um território gigantesco, coberto por florestas, 8,5 milhões de hectares, a área total do Brasil, um dos maiores países do mundo, com muita floresta, com praticamente 470 milhões de hectares cobertos por florestas plantadas ou nativas. Desses, as que apresentam condição de árvore de grande porte, que a gente chama efetivamente de árvore, é mais ou menos metade de 194 milhões, que são biomas com árvores. Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica, vários ecossistemas passíveis de produção florestal dentro das suas especificidades, grande reserva de biodiversidade. A questão da Amazônia é importantíssima hoje para o Brasil, para o mundo todo. Um grande país capaz de produzir floresta também. Somos muito bons nisso. A nossa profissão ainda é muito relevante. Eu visitei alguns países da Europa naquela 2013, durante o Ciências Sem Fronteiras, e como os nossos próprios alunos eram bem recebidos lá. A gente visitou vários alunos que estavam na Europa e criticavam até, de uma certa forma, a formação da engenharia florestal na Europa, né?
algumas questões nossas são muito características de rápido crescimento, manejo, desenvolvimento de biotecnologia e etc. E a gente planta muito bem floresta, plantios aí acima de 6 milhões de hectares. O que a gente vai falar hoje, eu procurei algumas definições para sustentabilidade ou desenvolvimento sustentável, que é uma coisa que a nossa profissão, lá na sua essência, 50 e tantos anos já de engenharia florestal no Brasil, a gente faz desde o começo, né? Então toda essa onda verde, essa questão da sustentabilidade das últimas talvez 2 décadas, muito recorrente, mídia, etc., a engenharia florestal trabalha com isso desde a sua essência, né? Então, quando a gente resolveu trabalhar com floresta, todos nós, eu há quase 30 anos e vocês já há alguns anos, a gente inevitavelmente vai trabalhar com isso, né? Com o desenvolvimento compatível com o ambiente. Tem 3 palavrinhas aí, ou 3 termos que eu gosto dessas definições de desenvolvimento sustentável desses 3 autores. Que o desenvolvimento seja compatível com o ambiente, uma questão de compatibilidade da produção, da exploração, do uso dos recursos ambientais, compatível com o desenvolvimento da nossa sociedade como um todo, a sociedade humana como um todo. Uma questão cronológica que os recursos naturais devem ser mantidos, né? Ou terem baixo impacto quando a gente fala da exploração florestal, do uso dos recursos naturais. A gente manter os recursos naturais como eles estão, ou até melhorados em alguns sistemas de utilização, respeitando então a sua regeneração. Então nas florestas a gente vai falar um pouquinho de manejo florestal sustentado para a produção de madeira hoje, e a gente tem que respeitar essas taxas de regeneração das florestas, para que a gente consiga ter compatibilidade com o desenvolvimento da nossa sociedade, conseguir manter isso ao longo do tempo. Então a gente precisa respeitar essas taxas de regeneração. Acho que isso não é novidade para ninguém, cada vez menos isso é novidade, que é o tripé da sustentabilidade. Então, processos produtivos como o nosso foco da indústria madeireira, da produção de produtos florestais, eles cabem muito nessa discussão do tripé da sustentabilidade. Então a gente precisa equilibrar, e aí tem o tripézinho aqui, a gente precisa, deve e tem como equilibrar questões ambientais, sociais e econômicas. O desenho não ficou lá essas coisas, fui eu que fiz, mas a gente tem que equilibrar de uma forma equânime, né? Em mesmos níveis, questões ambientais, sociais e econômicas dentro de processos madeireiros também, a produção madeireira. É difícil, é um enorme desafio. A gente tem nesses 3 âmbitos grandes desafios, eu ia falar problemas, né? Problemas a serem tratados, as questões ambientais, as questões sociais e as questões econômicas. Exemplos: a gente tem indústrias madeireiras que prejudicam o ambiente, e a gente pode melhorar isso. A gente tem processos madeireiros que trazem prejuízos sociais, muitas vezes. Vão imaginando aí, tá bom? Se quiserem perguntar, falar. E a gente tem processos madeireiros que muitas vezes não se sustentam economicamente, tá? E duram pouco tempo. Implanta uma indústria tal e ela não dura, não consegue se manter economicamente. Então eu acredito muito nessa definição comum, bobinha talvez, do tripé, e para que isso consiga ficar em pé equilibradamente, a gente precisa ter um bom nivelamento entre essas 3 questões, né? O manejo florestal, que eu falei que a gente vai falar hoje pouco, é uma grande ferramenta para isso.
Então, o manejo florestal visando produção madeireira é uma ótima ferramenta para que isso se equilibre. É aquela questão do vídeo que eu coloquei para vocês, onde é possível, onde não é possível, como, onde, quando, de que forma, com que técnicas produzir madeira na floresta de forma racional, sustentável, etc. Bom, lembram disso, né? Esse quadro sai daqui e eu sempre faço isso, eu mostro esse quadro lá no começo da disciplina e aqui no final. E eu espero que mesmo com essas dificuldades de conexão e afastamento social que nós vivemos hoje, dentro dessa cadeia, alguma coisa eu tenha conseguido passar para vocês, ou bastante coisa, em termos de origem do material, florestas naturais com espécies nativas, reflorestamentos, as problemáticas e as questões relacionadas à tora, aos seus desdobros primários, os equipamentos utilizados, os produtos, e dentro desse contexto, então, da cadeia de custódia madeireira, a gente tem que enxergar em cada processo, em cada transformação, em cada empresa envolvida, da floresta, indústria ao consumidor final, o tripé da sustentabilidade funcionando. E para isso a gente vai ter daqui a pouquinho uma conversa sobre a certificação disso. Então, quando a gente fala de certificação florestal, daqui a pouco eu vou mostrar de novo o meu selinho do FSC que tem no meu caderno, e confesso, tá, sem falsa modéstia, que hoje, quando eu compro algum produto de madeira, eu procuro esse selo do FSC. Tá fora de foco, minha câmera não ajuda muito, mas talvez vocês aí onde estejam, nas suas escrivaninhas, onde vocês estão aí hoje, vocês têm algum produto que tenha o selinho do FSC, que a gente vai falar hoje mais e melhor, daqui a pouquinho. Isso tem tudo a ver com tudo isso que a gente está falando. Bom, então cada vez mais isso tem chego, né, no consumidor, né? Esses dois materiais vocês encontram para download ou no site do FSC ou no site do IPT, que são materiais que visam essa conscientização, essa explicação, essa explanação do que produtos de madeira, do que aqueles produtos, não só de madeira florestais, mas no caso aqui de madeira, eles atravessaram para chegar até ali, né? Então, um guia de compra desses produtos certificados, explicando o que significa um selo do FSC. Eu tenho essas etiquetas lá no laboratório também, alguns produtos. Tenho cadeiras, tenho livros, tenho cadernos, tenho, como é que chama? Um material de propaganda assim da Natura, aquele caderninho da Natura com FSC, e inclusive em seus produtos. E o que eu ia falar? E eu tinha também uma coisa que há muitos anos eu não uso, muitos mesmo, e acho que vocês nunca usaram, que é talão de cheque. Alguém aí já usou talão de cheque? Talão de cheque é coisa de velho mesmo hoje, né? Eu usei, né? E o talão de cheque do Banco do Brasil tinha selinho do FSC, tá? Alguém sabe o que é cheque? Passar cheque? Quem já passou um cheque aí? Alguém? Não, né? Estão me ouvindo? Cadê meus virtuais? Por favor, deem um sinal de vida aí, vai. Tudo bem? Tá ouvindo? Melhorou o som? Ok? Tá sim, professor, tá ótimo. Beleza, Douglas. Já passou um cheque ou não? Talão de cheque? Não, ainda não. E acho que nem vai passar. Eu acho que existe ainda, mas enfim. E aí esse era um volume grande de papel utilizado. Bom, tudo isso que a gente está falando
é uma questão que visa a hipótese, né? O que é a hipótese de um trabalho científico, de um tema, de um projeto? Isso daqui, essa imagem aqui, tem muito texto, agora tá, precisava até melhorar isso, eu vou ler muito resumidamente. A hipótese disso tudo é que é possível produzir florestas sem degradar a natureza, tá? E eu vou tentar provar isso para vocês com algumas técnicas. Muitas ONGs, unidades não empresariais, organizações cooperativas nacionais e internacionais buscam isso, e o foco hoje, que vai aparecer bastante, de uma organização que trabalha dentro desse contexto, é justamente a que dá esse certificado, que se chama Forest Stewardship Council, ou Conselho de Manejo Florestal, tá? Conselho de Manejo Florestal é uma empresa bacana, que trabalha muito bem numa escala mundial, certificando operações florestais, tá? Que geram produtos. Aqueles 2 vídeos que a gente viu, né, algumas semanas atrás, já detalharam bastante isso, né, de onde vem a nossa madeira, né? A gente tem 2 diferenças principais que interferem muito na indústria madeireira e suas nuances, suas variáveis, suas formas de atuação, né? Então a gente planta floresta ou a gente maneja florestas, e aqui eu preciso corrigir, florestas naturais, tá? Porque eu já falei para vocês que hoje a gente tem muita floresta plantada de espécies nativas, tá? Então isso aqui está confundindo um pouquinho. Então aqui onde está escrito nativas, cara, eu achei até que eu já tinha feito isso. A gente usa floresta natural, tá? Que é aquela floresta que não foi plantada, né? Ela já estava ali e a gente decidiu utilizá-la. Existia essa referência porque a enorme maioria dessas florestas naturais com fins produtivos, manejados, etc., contém espécies nativas. Tudo bem? Isso é importante, tá, pessoal? É atual. Então, florestas plantadas, florestas naturais, porque a gente pode plantar nativa hoje. Vou procurar me ater aí aos que está destacado em vermelho. Manejo florestal não é minha área principal de atuação, longe disso. O pessoal do DS trabalha muito bem com isso. Professor Francisco, não tenho certeza, o professor Francisco estava para se aposentar. O Chico, lá do DS, trabalhou muitos anos no Acre, na Amazônia, com manejo florestal. Professor Marco Monte, professor Paulo Leles, principalmente com florestas plantadas. Mas a questão de manejar florestas é uma das nossas principais atuações, né? Entender como é que a gente aplica uma série de técnicas para ou produzir florestas ou conduzi-las da melhor forma possível, né? Então hoje o manejo florestal ele agrega aí princípios de engenharia junto com princípios ecológicos, de ecologia, para extrair recursos da floresta, né? Estabelecendo plantios de baixo impacto e manejando então áreas naturais para exploração. Também é uma palavra que tem sido desutilizada, né, ou caída em desuso, para obtenção de bens e produtos florestais. A madeira produzida nas florestas naturais, então, de espécies nativas, ela pode ser obtida, aproveitada, consumida com mínimos impactos sobre diversidade, estabilidade e capacidade de regeneração. São aqueles 3 conceitos que nós vimos inicialmente. Tem uma série de técnicas que eu vou mostrar mais graficamente, mas, por exemplo, né, técnicas do bom manejo florestal.
definições de manejo, planos, limites, número de árvores a serem abatidas para cada espécie, épocas do ano pré-estabelecidas, determinado número de árvores, diâmetros mínimos e máximos de exploração, definir espécies que tenham interesse econômico, a questão dos trocos ocos, ou seja, melhorar o aproveitamento, e muitas árvores devem ser deixadas na floresta, tá? Essas técnicas de manejo. Quando a gente busca a sustentabilidade, a gente precisa pensar na produção florestal em questões importantíssimas. Algumas apareceram naqueles vídeos, né? Ou principalmente naquele vídeo da WWF Amazon. Circulação de máquinas na floresta. Muito complicado, muito complicado. Circulação de grandes tratores, máquinas de esteira, elas impactam muito significativamente a floresta natural, principalmente. Até a floresta plantada, tá? Compactação de solo, subbosque, fauna e etc. A gente precisa pensar muito em ter mínima circulação de máquinas adequadas. Os skidders são máquinas pensadas para isso, aquela que apareceu no filme, elas puxam a madeira e vão desviando das árvores, muito diferente daquela aquela máquina de esteira, né, que derruba para abrir uma estrada para ser retirada a produção madeireira. Tudo bem até aqui, pessoal? Quiserem fazer comentários, fiquem à vontade. Derrubar a árvore é uma coisa assim, choca, né? A gente fala, derrubar, abater a árvore, isso é inevitável, né? É uma colheita, né? Hoje até existe, quando eu estudei disciplinas, chamava exploração florestal, exploração e transporte florestal. Hoje o nome colheita é muito bacana, eu gosto disso, porque a gente tem uma conotação até ali da agronomia, né? Mas a gente colhe árvores para o nosso consumo. Isso pode ser feito de forma racional, então isso tem que ser bem pensado também. Como colher as árvores, como abatê-las, como retirá-las. Fundamental para que a gente comece a coisa de uma maneira correta. Isso tudo aqui que eu estou falando, daqui a pouquinho a gente vai ver que isso é avaliado para que o meu caderno aqui que eu mostrei para vocês tenha esse selo. Então esse caderno aqui, ele tem selo do FSC, que é um selo de muita confiabilidade. Posso até falar o nome da empresa, da Tilibra, garantindo que tudo isso foi cumprido de uma forma racional, dentro de critérios muito rigorosos, tá? Então, um treinamento de mão de obra importantíssimo, a verificação da qualidade do tronco, troncos ocos, troncos bifurcados, troncos muito tortuosos não servem para a produção madeireira, tá? E essas árvores muitas vezes têm seu papel ecológico, seu papel silvicultural, sendo muito bem feito. Não tem problema nenhum em termos da ecologia da árvore, se ela for torta, por exemplo, ou muitas vezes até se ela for oca, né? Não são árvores propícias para o aproveitamento madeireiro. Então a gente tem que verificar previamente essa qualidade. Isso nem sempre é feito, como a gente viu nas serrarias. Eu acho que tem um tema das provas que é esse, né, que a gente usou de exemplo a semana passada, um pátio de madeira lotado de árvores ocas. Isso, pessoal, é muito impactante. Parece uma besteira. Não, professor, dá para aproveitar alguma coisa, mas numa escala de produção, né, de caminhões de árvores, a gente ficar tirando árvore oca, aqueles rendimentos que eu comentei um pouquinho para vocês que já são baixos, eles caem demais. Então é um grande
de erro a gente processar árvores quando elas estão ocas. A questão do direcionamento da queda para baixar o impacto nas florestas, a gente vai ver algumas imagens sobre isso. O mapeamento hoje ele é muito mais fácil, a gente tem GPS, a gente tem mapeamento por drone, a gente tem imagem de satélite. Então, a gente tem que ter todo um planejamento de onde explorar as árvores. Olha, eu já falando de explorar, né? Colher, onde retirar a madeira, um planejamento, um mapeamento muito bem feito. A gente tem que definir estoques estrategicamente colocados. Acho que essa foto aqui, logo abaixo no centro, mostra um pouco disso, porque esses estoques, quando mal planejados, eles também impactam demais, tá? E atrelado ali a questão da segurança, questões de salubridade do trabalhador, EPI, etc., também são aferidas pelas certificadoras e devem ser muito bem planejadas, tá? Acho que o Douglas está digitando alguma coisa. Quer falar, Douglas? Pode falar também. Douglas. Tá bom, Douglas, fica aqui meu elogio para você, tá? Douglas tem acompanhado inclusive as aulas da pós-graduação comigo. Quem sabe, né, Douglas? Logo, logo você tá lá no mestrado com a gente. Vai lá, vou deixar aqui gravando. Sei do interesse dele. Vamos lá. Então, alguns procedimentos adequados nesse manejo, né? Então, assim, um alqueire, né? E aqui é confusão, eu sempre confundo isso, tem alqueire paulista, alqueirão, etc. Mas por hectares, vamos lá, a gente define números de árvores. Então, João Pedro, João Vitor, Larissa, Luiz Fernando, então aqui. Existe uma relação, ó lá, de cerca de 10, 20% das árvores de uma área natural que podem ser colhidas a cada ciclo do manejo. Então, o manejo florestal de baixo impacto, ele retira só 10 a 20% das árvores de determinada área num ciclo de manejo. Depois ele volta àquela área muitos anos depois, tá? Estou falando de 10, 20, às vezes 30 anos para que uma mesma área de floresta natural seja explorada, utilizada novamente. Árvores maduras, sempre preservar algumas como porta-sementes para não modificar a dinâmica de regeneração daquela área. Cada área deve ser estudada essa dinâmica de regeneração, porque ela não é a mesma em todos os lugares. Só explorar árvores maduras, não tirar árvores jovens que estão em ciclos de desenvolvimento iniciais ainda, né? Trabalho do engenheiro florestal, olha nós aí, estuda tudo isso de forma prévia, lado correto para derrubar cada árvore, beiras de rios, nascentes, regiões muito íngremes, tem que ser muito bem pensado se vão ou não ser exploradas. Tem uma fala de um engenheiro, acho que é o Adalberto Veríssimo, naquele vídeo do Amazon, que ele fala: a gente precisa saber e definir onde pode e onde não pode ter manejo florestal, né? Tem áreas que têm uma delicadeza de condição, áreas de nascente, suscetíveis à erosão, com solos que podem ser muito compactados, sinuosas, já falei, já muito inclinadas, ou mesmo que tenha alguma importância política ali, áreas indígenas e sustentabilidade de sociedades, etc. Então, mais uma vez, a gente sempre precisa ter muito bem pensado onde se pode e onde não se pode ter manejo florestal. Aqui ele cita lá o ciclo lá de 25 anos para uma área, isso falando de floresta natural, ter exploração madeireira e depois voltar a ter uma nova exploração madeireira. Então são ciclos longos. Muitas vezes a gente tem como, no manejo florestal madeireiro, imitar
ou como se diz, aumentar a velocidade da dinâmica de clareiras, né? Acho que vocês já devem ter ouvido falar disso, que existe um ciclo de regeneração natural, que as árvores caem, abrem clareiras, aquelas espécies que estão ali esperando mais luz, menos competição, elas crescem. E aí aquelas que são senescentes vão caindo e outras vão crescendo. Então, no manejo florestal, a gente pode imitar essa dinâmica florestal com mais efetividade, ou seja, a gente incrementa aquilo para que aquilo aconteça de forma mais rápida, né? Então, isso é bem interessante. E aqui ele cita, esses são dados do Sindusmad, Sindicato de Madeireiros do Norte, que fazem manejo florestal. Então, eles definem lá diâmetros mínimos de exploração de 45 centímetros de diâmetro. São árvores grandes. Dá para ver? 45, acho que nem cabe na minha câmera. Dão maior produtividade e... olha, essa imagem fala bem disso. Vamos ver algumas imagens, né? O texto é chato. Esses diâmetros mínimos podem ser todos mensurados árvore a árvore de um sistema de manejo florestal. Ela pode ser georreferenciada. Hoje em dia não precisa nem de marcação, de plaqueta, de plaquinha, nada disso. Ela pode ser simplesmente mapeada com GPS. E a gente definir todo a exploração, todo o manejo muito previamente. Estou falando assim, o ano que vem, daqui 2 anos, daqui 3 anos, essas vão ser as árvores daquela área florestal a serem retiradas. Então, alguns modelinhos esquemáticos disso tudo. É uma coisa que eu não falei ainda, mas é muito importante em floresta natural, quando se retira uma árvore, a gente liberá-la quanto aos cipós, lianas, epífitas, para que durante a queda, naquele filme a gente viu, né, isso é bem impactante, às vezes a queda dentro de uma área natural, a gente não puxar junto muitas árvores, principalmente mais novas, durante a queda. O arraste, olha lá o skidderzinho, deixa eu ver se eu consigo aumentar. O arraste muito bem pensado, arraste da árvore mesmo, tora, saindo de comprido, desviando de outras árvores, planejando cada saída. Isso aqui são pequenas árvores, cada uma como ela vai sair, direcionando a queda. Isso aqui é o censo, não, é a medição de cada árvore e direcionando para que lado ela vai ter um menor impacto em árvores vizinhas. Essa fotografia eu exploro um pouquinho para vocês porque ela é interessante. O que a gente está vendo aí é a montagem de uma serraria, né? Uma serraria móvel, uma serra móvel. Então eles têm, ou essa possibilidade, ela é muito interessante para o bem e para o mal. Vou explicar. Numa técnica de montagem dessas serrarias nômades, né? Então a gente monta uma serraria no meio da floresta. Eu vi isso no Acre, ao vivo, a cores, é muito legal. Eles montam uma serraria no meio da floresta, poucas máquinas, uma máquina de desdobro, e aí você não tem aquela retirada da madeira que causa um impacto bastante grande. A gente tem um pequeno raio ali de atuação dessa empresa, dessa dinâmica, por algum tempo, e dali as toras vão sendo processadas, né? Ou seja, já saem serradas. Você está vendo, não sei se está dando para ver aqui, ó, já tenho alguma coisa sendo processada. Então é muito mais fácil tirar essas tábuas já cortadas do que tirar essas toras imensas da floresta. Então essa dinâmica da serraria móvel, fiz besteira aqui. Essa dinâmica da serraria móvel, ela pode ser uma ferramenta muito interessante para o manejo florestal sustentado, tá? De baixo impacto. Bom, aqui tem um erro, né? Tô elogiando um pouco essa dinâmica, mas tem o erro da tora oca, mais uma vez, né? Não é muito oca, mas ó, eu vou tentar fazer aqui a bolinha
a gente tem uma perda aqui, acho que mais até, porque tem umas rachaduras, a gente tem uma perda aqui de pelo menos 50% só por esse oco interno. Olha a perda da base da árvore também, né? Esses rendimentos são muito baixos, pessoal. Então tem ali a madeira ali sendo processada de forma móvel, mas esse oco interno é aquela história. Aqui eu diria que é quase que um limite, assim. Se fosse menos que isso, eu diria, tá, tudo bem, ainda tem um aproveitamento. Esse é mais ou menos um limite, tá? Eu imagino assim uma sensação bem prática de tudo que a gente já processou de madeira e estudou, que daqui para frente não compensa nem derrubar a árvore, tá? Porque o rendimento vai ser muito baixo. Essa árvore também tem uma questão, vou tentar passar a bolinha aqui, de uma certa tortuosidade. Embora lá a porção mais tortuosa, que é aquela base do tronco, ela nem é processada. Isso aqui são grandes resíduos florestais, essas bases de árvore, além da galhada do galho ali lá para cima. Então por isso que os rendimentos são muito baixos, tá bom, pessoal? Bom, então eu falei algumas vantagens desse processo, né, de montar a serraria por determinado tempo, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses a gente vai ter uma exploração racional de determinada área da floresta, depois a gente muda a serraria e a gente tem um impacto menor do que sair com essas toras todas. A gente vai produzindo madeira lá mesmo, tá? São unidades industriais móveis. Por que que eu falei que isso pode ser muito ruim também, utilizado de uma maneira muito má? E muitas vezes, talvez vocês já tenham visto isso na mídia, essas serrarias são montadas de forma ilegal, em lugares que não tinham permissão, condição nenhuma de ter uma serraria. E olhando isso daí, a gente imagina que é um baixo custo. 50 mil reais, 100 mil reais, o cara tem esses equipamentos todos, paga 2, 3, 4, meia dúzia de funcionários. E aí, infelizmente, muitas pessoas acham que esse é um risco válido, né? Então, mais uma vez, quantas vezes a gente não vê esse noticiário que os madeireiros saíram correndo quando a polícia florestal, o IBAMA, chegou e abandonaram todas as máquinas. Depois de 1 mês, 2 semanas, às vezes nem isso, eles já montam outras máquinas em outros locais e abandonam essas máquinas para lá, porque a madeira vale muito mais do que o próprio maquinário. Isso dificulta a fiscalização, muitas vezes. A gente tem muita carência de recursos de fiscalização e aí vem um problema muito grande no nosso país. Então essas serrarias móveis, a gente tem uma serraria móvel, tá? Aquela máquina de desdobro, acho que apareceu em alguns momentos da aula. A gente usa, a gente tem uma serraria que a gente comprou no projeto da FAPERJ alguns anos atrás, custou 22 mil reais, ela cabe numa caminhonete pequena, uma Saveiro, uma coisa assim, e a gente leva essa pequena serraria para alguns lugares. Na verdade é uma serra de fita horizontal. Enfim, tudo bem? Então, gosto de falar um pouco sobre isso. Para o bem ou para o mal? Gravem o melhor, né? Que isso pode ser bem utilizado. Essa questão de intercalar, né? Intercalar as áreas de exploração. Isso é absolutamente só um exemplo de um ciclo aqui de 12 anos de uma área de produção, que a gente explora um talhão, uma área da floresta, depois a gente pula algum espaço, vai explorar no segundo ano uma área próxima, depois outra área, e assim a gente tem sendo conduzido um ciclo de manejo florestal. Aqui como exemplo, isso não precisa ser quadrado, não precisa ser 12 anos, é só um exemplo dessa dinâmica de colheita, que depois de muitos anos somente é que a gente vai voltar
para a primeira área, e aqui respeitando, estudando. Isso eu acho que é engenharia florestal na nossa essência, tá? Entender a dinâmica da floresta, a dinâmica de regeneração, quais espécies existem no local, qual que é a ecologia dessas espécies, qual que é o potencial madeireiro, como são as melhores técnicas de retirada dessa madeira, transporte, levar para a serraria, verificação dos ocos internos, dos resíduos gerados, tem uma possível exploração ou utilização dos resíduos. Então essa dinâmica, esse quadradinho bobo aí é muitíssimo importante, a questão do planejamento da floresta. Bom, aí vem mais um monte de texto para falar de certificação, que é aquilo que vai atestar que aquela empresa, comunidade maneja florestas de forma correta. A certificação florestal é uma garantia de legalidade, tá? E ela funciona. Eu acredito bastante nas operações de certificação. Conheço profissionais, colegas formados com isso. Um deles é o professor Eduardo, que trabalhou com isso, com certificação. Garantia de legalidade, garantia de utilização racional. No Brasil, a gente tem um selo que é conduzido por um pessoal do Inmetro, é um Serflor, menos usual, porque cada vez mais a gente tem um crescimento do selo FSC no mercado internacional e mesmo no mercado interno, né? O FSC, falando um pouquinho desse órgão, dessa empresa, ele é o Conselho de Manejo Florestal, foi criado na década de 90, durante a Eco 92, aqui no Rio de Janeiro, tá? Então, vocês lembram, João, Pedro, João Vitor, Luiz Fernando, tudo bem? O pessoal tá saindo. Espero que eu não fique aqui sozinho, hein? Não pode sair todo mundo. Mas vamos lá. Eu acho que tem gente depois que está assistindo as aulas, tem me procurado as aulas gravadas, a dinâmica que a gente está aprendendo aí, tá bom? Não me incomodo absolutamente, entendo todas as dificuldades. Foi uma turma pequena e que alguns me procuraram para assistir as aulas gravadas. Então, o FSC tem uma sede na Alemanha, foi criado em 1992, a Rio Mais 20 foi 20 anos depois, e hoje a gente tem conferências como a COP 26, né, que discute muito sustentabilidade, a COP especificamente mais ligada a clima. Bom, João, Pedro, João Vitor, Luiz Fernando, como é que funciona esse selo? Esses dados são de 2008, né, estão um pouco ultrapassados, mas aqui é para falar como é que esses sistemas de certificação funcionam. Nós temos, por exemplo, aqui no Brasil, a certificação de uma área florestal e depois a certificação da cadeia das indústrias, tá? São dois selos diferentes de FSC. O FSC ele pode certificar o processo como um todo, o que é muito raro. Acho que eu já falei isso para vocês quando eu mostrei aquele quadro lá no começo da disciplina. É muito raro que uma mesma empresa ela tenha plantio de floresta, todos os processamentos e tenha a venda direta do consumidor. Pode ser que sim, daí ela vai ter um selo FSC para aquela empresa e ela faz tudo. Mas o mais comum é que partes do processo sejam certificados. Então, assim, selos para manejo florestal são números menores e selos para determinadas etapas da cadeia são números maiores. Então, no Brasil, naquela época, existiam o equivalente a 5 milhões de hectares certificados, 67 selos diretamente emitidos para o manejo florestal, para a parte florestal, e 206 selos para as cadeias produtivas. Para o que a gente tem de processos madeireiros ou processos de geração de bens de consumo florestais, é extremamente pouco, tá?
ter aqui, tem muita informação aqui, mas é feito um contato inicial, é feita uma avaliação por uma certificadora, existe uma fase de adequação de todo o processo, efetivamente é recebida a certificação e depois anualmente existe um controle desse selo. Então, obter um selo do FSC não é para sempre, muito pelo contrário, ele tem uma validade muito curta, anual. Então ele tem que ser renovado anualmente para que aquele processo seja efetivamente controlado, ok? A certificação vai garantir as práticas de manejo, desde a floresta até a prateleira da loja, controlando e rastreando a matéria-prima. Cada empresa envolvida na cadeia de custódia vai ser auditada desde a sua origem, as partes do processo que definem os processamentos e o transporte, alocação, saída de produtos. Então ele envolve uma sequência de empresas e eu queria mostrar essa imagem que para mim é mais ilustrativa. Então esse selo do FSC que eu mostrei no meu caderno tem ali as informações, o tipo de certificado, se é manejo florestal, se é cadeia de custódia, se é os dois, quando a empresa tem floresta e tem alguma determinada parte do processo. Então eu falei que rarissimamente uma mesma empresa tem todo o ciclo de produção florestal, da floresta até a prateleira, mas muitas têm mais de um, né? Então a gente tem as indústrias de celulose, muitas têm as florestas e tem a produção da celulose. Algumas vão até o papel, pouquíssimas vão até a fabricação do caderno, acho que eu nem conheço, mas então ela tem determinado, então ali o selo vai dizer se ele é do manejo, se ele é da cadeia ou se ele envolve mais que uma parte. Então a gente pode certificar a floresta, a fabricante da celulose, a gráfica e a distribuidora daquele produto, tá? Então a gente tem essa ideia ilustrada também por aquele quadro inicial de uma sequência de unidades produtivas transformadoras ou uma sequência de empresas. Quem que emite o selo no Brasil? Principalmente Imaflora, é a principal certificadora, é onde o professor Eduardo trabalhou, que eu citei. Bom, agora só ficou o João Pedro e o João Vitor, vamos ver se chegam até o final. Falta pouquinho só, já estou no 23, são 29. Vamos lá, firme e forte, estou gravando, vou ficar até sozinho aqui falando. Vamos lá, João Vitor, fique comigo, não me abandone. Talvez problemas de internet. Eu acho um assunto interessante, mas vamos lá. É muito legal trabalhar nessas certificadoras, é um processo interessante, tá? Então elas são empresas também credenciadas pelo FSC para certificar e emitir os selos do FSC no Brasil. Algumas certificadoras são inclusive internacionais, com escritórios e unidades no Brasil. E algumas delas, como essa que eu assinalei, a Bureau Veritas, ela atuava muito na área de certificação de qualidade, aquela história da ISO 9000, lembra? ISO 9000, qualidade total, depois ISO 9001, 9002, depois veio a ISO 14000, que eram normas de meio ambiente, mas é diferente, tá? A ISO 14000 tem alguma coisa a ver com certificação florestal, mas é diferente, a questão de poluição da fábrica, gasosos, líquidos, etc. São normas ambientais, mas são certificações de qualidade. Selo do FSC é selo de manejo florestal, outra coisa. Mas como a dinâmica de auditorias, de certificação, de visitas, fase de adequação são parecidas, muitas empresas que eram certificadoras de qualidade, daquelas ISO 9000, também hoje se credenciaram para certificar FSC, tá bom?
O Imaflora, ele faz só certificação florestal. Algumas dessas aqui, o Rainforest Alliance também é uma internacional, outras não conheço bem, tem a endereço, sede, nome, etc. São possíveis. No Brasil, a maior é o Imaflora. Bom, caminhando aqui para as últimas informações, para a gente fazer um fechamento do tema, essas imagens, né, ilustram um pouco daquele tripé. Então a gente tem processo, tem produto, onde o FSC vai ser... Opa, o Luiz Fernando voltou, que bom. Tem produto certificado, isso pode e deve, tá bom? Isso é muito legal, ser utilizado como marketing. Então existem algumas, eu tenho umas cadeiras lá no laboratório que tem esse selinho queimadinho, né, pirografado ali, um carimbo do FSC, ou então mesmo uma etiqueta. Então em algumas cadeias aí de lojas, Tokstok, Etna, C&C, de indústrias de imóveis mesmo, a gente encontra já esses selos. Respeito à origem, às comunidades caiçaras, indígenas, quilombolas, etc., aos povos da floresta, ribeirinhos, estão muito ligados a esse contexto e são muito maltratados muitas vezes, em muitas oportunidades. O FSC também vai pensar nisso e certificar. Então, assim, isso não fui eu que escrevi, né, mas a gente acredita nisso, né, para cada vez mais a gente fique atento a essas questões. Ainda é muito incipiente essa conscientização do consumidor quanto ao selo do FSC, tá bom? Já existe bastante coisa no Brasil, nas redes que eu falei lá, Tokstok, Leroy Merlin, Walmart, Carrefour, C&C, Pão de Açúcar, já encontramos muitos selos do FSC, se a gente procurar um pouquinho, tá bom? Isso, aqui que eu ia falar, né, que isso pode e deve ser utilizado como marketing, essa história toda, né, com fins comerciais. Muitas vezes, na grande maioria ou em todas as vezes, a gente sabe que essa questão econômica é crucial e muitas vezes sim a mais importante. Então dificilmente uma empresa vai investir numa certificação florestal se ela não ganhar dinheiro com isso, né? Então é aquele elo ou aquela perna do tripé que é a economia. Tem bastante material sobre isso. Aqui eu tenho algumas publicações, algumas delas eu tenho impressa. Quando eu comecei a falar disso, a gente não tinha nem tanta efetividade de disponibilizar material, internet, etc., mas tem muita coisa bacana. Destaco essa daqui, que foi um material do meu antigo orientador de mestrado, professor Nárcio Naus, que infelizmente nos deixou em 2017, 2018, mas ele coordenou esse trabalho da madeira sustentável na construção civil. Isso tem para baixar, eu tenho alguns livrinhos desse impresso, um trabalho muito bacana, que descreve tudo isso que eu estou falando para vocês de uma forma bem objetiva, curtinho, falando especificamente do mercado de madeira na construção civil. Agradeço a presença de todos e queria conversar com vocês mais 5 minutos, quem estiver por aqui, inclusive para ficar gravado. Gosto muito dessa questão toda da sustentabilidade florestal. Tem um projeto de um livro aí que acho que vai sair nos próximos anos, o processamento mecânico de madeira racional e sustentável, tá? Vai ser mais ou menos esse título aí, que é abordar tudo isso voltado ao processamento. Sim, Luiz Fernando, por favor, você consegue falar com a gente? Pode perguntar, que bom. Então, professor, bom dia. Bom dia, Luiz. Em relação a essa certificação, em relação à certificação, por experiência que o senhor tem aí durante essa caminhada toda, de fato, as empresas que possuem essa certificação,
ela cumpre realmente com o que estabelece as certificações, ou é só aquele também migué que muitas vezes acontece com a gestão ambiental de empresas? Então a pessoa tem a certificação e aí dá aquela relaxada, aí quando for para renovar a certificação, ela coloca tudo em ordem e assim sucessivamente. Qual a experiência que o senhor tem aí para nos dizer a respeito disso? Valeu, obrigado. Valeu, Luiz. Boa pergunta. Você que me escreveu, Luiz, querendo comprar madeira? Foi, né? Sim, sim. Conseguiu suas chapas? Não sei sim, perfeito. Obrigado, professor. Me salvou demais. Há tempo eu fico tentando. Enfim, a gente vai se falando. Tá bom. Bom, deixa eu te responder com alguma propriedade, assim, quem já caminhou um pouquinho por essa área. O FSC, Luiz, eu não posso falar que assim 100%, principalmente tratando de Brasil, né? Mas é onde a gente, com muita franqueza, vai chegar muito próximo disso, tá? De uma situação perfeita, ideal e desejável. Então, quando a gente tem o selo do FSC, o trabalho é extremamente sério. A gente não falou muito disso, mas é um selo caro para a empresa manter o selo do FSC. É um processo que ele vai custar, no custo do produto final, 30% a 40% a mais para produzir um produto com o selo do FSC. Existe um impeditivo em muitos países consumidores de produtos brasileiros, por exemplo, florestais. Se esses produtos não tiverem o FSC, não entram em determinados mercados da Europa, Estados Unidos, América do Norte e etc. Então a gente tem uma confiabilidade bastante grande quando a empresa tem o FSC. Qual que é o grande problema? E eu vou voltar para aquela imagem lá, enquanto a gente vai tratando disso. Quanto a isso, é que o selo do FSC no Brasil, ele, em termos quantitativos, número de certificações, ele significa muito, muito, muito pouco, né? Então ele é pouco empregado, justamente por esse conjunto de fatores. É um selo caro, muito bem conduzido a certificação, tá? Existe uma informação que eu passei meio rápido, mas a certificação florestal, ela é superior à legislação municipal, estadual, federal e às vezes até de escala mundial. Todas as legislações precisam ser cumpridas e ainda outras. Por exemplo, o FSC, ele exige um plano de gestão de resíduos das empresas, né? Muitas vezes a legislação nem vai tão a fundo. Então, a minha sensação, minha opinião, e eu não sou o melhor para te responder isso, nem no IEF, o professor Eduardo que eu mencionei seria até mais adequado, mas tem algum conhecimento sim. Os selos do FSC e mesmo o selo do Ceflor funcionam bem, só que eles são muito pouco utilizados, principalmente no mercado nacional. Naquela madeireira, não sei se você foi lá, Compensado Zona Oeste, enorme, ali um quarteirão inteiro ali em Santa Cruz, deve ter muito pouca coisa certificada, tá? Muito pouca coisa ali. Alguns produtos devem ter, talvez algumas chapas da Duratex, da Eucatex. Quem atende mercado interno e externo acaba chegando. Se a gente for nessas redes, Stock, vamos lá, vamos ver tudo que é móvel de madeira. De uma linha aí de 100 produtos, 2 ou 3 vão ter o selo do FSC. Então, ali dá para a gente apostar. É muito comum também que a empresa, no seu mesmo produto, ela tenha lotes certificados e lotes não certificados devido à exigência do cliente. Então, a gente não pode confundir, Luiz, eu acho que esse é uma coisa que realmente a gente pode juntar, né? Que é toda a questão da fiscalização legal, IBAMA, etc, de áreas legais, com a certificação do FSC. Então,
eu acredito bastante que essa certificação funcione, tá? Só que ela é muito pouca em termos de quantidade e a relevância que a gente tem no nosso país com a produção florestal, tá bom? Mais ou menos essa minha singela opinião aí. Obrigado. Bom, e aí, pessoal, esse era o toquezinho final aí, até para formar a opinião de vocês. E eu gosto muito dessa dinâmica da prova que a gente tem feito, essa prova que vocês vão fazer, porque tentem verificar naquela situação florestal que vocês receberam se existe alguma coisa relacionada ao FSC. Então eu peguei aqui produção de briquetes, acho que era um que tem lá, não sei, madeira serrada, chapas e painéis. Chapas e painéis existem várias certificadas. Tentem fazer uma busca, ou se isso pode, e se não tiver o selo, discutem por que não tem, discutam, né, por que não tem, realmente é caro demais, como o senhor colocou, ou dificuldade, falta de necessidade, atende só mercado interno, tá bom? Eu acho que é um tema bem atual, e como eu mostrei para vocês, e tá nessa imagem aqui também, é um tema bastante multidisciplinar na nossa área. Então hoje aqui, eu espero, estava até esquecendo de falar isso, eu espero ter abordado, né, coisa de 1 hora e meia, aspectos tecnológicos. Então aqui a gente tem uma serra de fita, não sei se vocês estão vendo aqui, uma indústria aqui processando madeira de forma primária, né? Então a gente tem tecnologia, uma grande tora, me parece nativa, olha lá a serra de fita que a gente já viu. Então a gente tem tecnologia de melhores aproveitamentos. A FSC trata disso também, da gestão dos resíduos, do melhor aproveitamento das toras, etc. Então a gente falou de tecnologia, a gente falou de ambiência. Então aqui as questões das comunidades, a minha ideia aqui foi colocar um pouco dos ribeirinhos ou caiçaras, quando a questão aqui é a beira-mar, próxima rural, das terras indígenas, dos povos quilombolas. Então questões de ambiência, de conservação da natureza, e falamos de silvicultura, principalmente silvicultura e manejo florestal de nativas. Isso tudo vale para floresta implantada também, tá, pessoal? Aliás, o professor Eduardo trabalhava com floresta implantada, com plantio de pinos e eucalipto. Pode ter selo também para floresta plantada. Então, para fechar a minha ideia aqui, a gente falou de um tema multidisciplinar na nossa área, né? Acho que eu já comentei rapidamente com vocês, acredito muito nisso, que já há muitos anos a nossa formação tem que entender das três coisas: de tecnologia, de ambiência e de silvicultura, tá? Quando eu me formei, 1994, 26, 27 anos atrás, era comum assim, que área você vai atuar, que área você vai seguir, que área você vai se especializar. Então hoje a banda não toca mais assim não, a gente tem que entender de forma multidisciplinar as nossas áreas de atuação e as questões ligadas à sustentabilidade ambiental, social e econômica. Tá bom, galerinha? Hoje à tarde vai ter um momento especial para mim, eu vou fazer minha apresentação e defesa de memorial para professor titular, a nossa última progressão. Vou apresentar a minha carreira aí. Se alguém quiser participar, eu posso passar o link, tá bom? Não sei se vocês sabem disso, depois de 16 anos, né? Quando a gente faz tudo direitinho, acho que eu consegui fazer. De 2 em 2 anos a gente progride. Quando a gente já entra com o doutorado na universidade, que foi o meu caso, a gente consegue chegar no topo da carreira depois de 16 anos. Então esse ano eu fiz 16 anos de rural, e num processo longo, aí começou em fevereiro, que eu abri o processo no sistema. A gente tem que fazer uma série de etapas ali de comprovação, desde os diplomas, graduação, mestrado, doutorado, carga horária, atuação na pós-graduação, publicações, etc. E cumprir um sistema de
de pontos, né? De pontuação. É uma etapa importante, a pontuação já foi aferida, mas faz parte desse ritual uma apresentação que a gente chama de defesa do memorial. Se escrever o memorial, né, um texto longo de toda a carreira nos últimos 16 anos, e vou apresentar isso para 4 professores, tem que ser 3 professores já com grau de titular, de fora da Rural, e 1 da Rural, que vai ser o meu colega professor João Latorraca, e vem um professor da Exalc, da USP de Piracicaba, vem um professor da Escola de Engenharia de São Carlos, que foi meu orientador de doutorado, e lá da USP de São Carlos, e vem um professor da UFLA, que é um grande parceiro meu aí, o professor José Reinaldo, tá bom? Então todos convidados, eu posso passar o link ali no grupo para quem quiser assistir a apresentação, tá bom? Um abração para vocês aí. Conforme combinado, a gente se encontra semana que vem. Acho que um bate-papo. Eu vou explicar o porquê ali que a aula de teoria de corte, ela está até ali no CIGA, mas ela ficou prejudicada. Mostro bastante imagens do laboratório e vai ser muito falado disso naquela questão da dinâmica das aulas práticas. Beleza? Isso aí, pessoal. Para quem está assistindo a gravação, para vocês que estão aqui comigo, uma boa semana. Está aí lançada a temática da certificação e façam uma boa prova, tá bom? A última semana, dia 16, é com vocês, hein? Aí eu fico quietinho aqui, não vou falar tanto não. Tchau, tchau. Fui.